Nesta semana, completou 60 anos do golpe de 64. Exatamente na madrugada de 31 de dezembro de 1964, para o dia 1º de abril daquele ano, nós entraríamos para uma ditadura que duraria longos 21 anos. E nós temos que falar sobre esse assunto e muitas outras coisas relacionadas a essa temática. Porque isso também é história e isso também é política. Muito bem, seja bem-vinda ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal do Falando de História. Muito prazer, o meu nome é Noé Gomes, eu sou professor e historiador, com muito orgulho, aliás, para alguns haters bolsonaristas que têm ódio de tudo e de todos, e também, né, a você que está aqui e que é um democrata visceral, assim como eu, que busca na democracia os valores que realmente vão fazer o nosso país mudar. E antes de mais nada, já vou pedir a sua inscrição, o seu like, que ele é muito importante para que a gente possa efetivamente ampliar as possibilidades aqui na nossa plataforma. Meus caros, vamos falar sobre o golpe de 64. Claro que por que não falou no dia 1º de abril, no dia mesmo? Porque todo mundo estava falando sobre isso. Porque eu acho que a gente tem que falar sobre ditadura militar não só no dia 1º de abril ou no dia 31 de março. Nós temos que falar sobre isso o tempo todo. O problema do Brasil com relação ao processo da ditadura no Brasil é que foi um processo que terminou mal, iniciou muito mal e terminou muito mal, claro, porque a ditadura é uma coisa ruim, mas não houve uma cicatrização de fato dessa ferida. Isso é uma chaga que abre-se de vez em quando. E ela se abriu em 2018, quando o Brasil acabou, pelas urnas, elegendo um cara que exaltou Brilhante Ustra, um dos maiores torturadores de 64. E, portanto, em nome da democracia, se elegeu um cara que defendeu golpe de Estado e, inclusive, está, né, na Berlinda exatamente hoje por conta de ter tentado um golpe de Estado. Um sujeito que foi eleito nas urnas. Por que acontece isso? Porque a nossa democracia ela não está amadurecida. Porque nós, brasileiros, nós não temos uma coisa em geral. Não estou falando que são todos, mas a sociedade brasileira ela não tem o senso de cidadania. E o que é o senso de cidadania? É o senso da sua responsabilidade e dos seus direitos. Mas, primeiramente, a sua responsabilidade no sentido de ser alguém que pensa no coletivo e pensar assim: olha, eu vou fazer aqui porque eu vou garantir o direito do outro e o outro vai pensar no que vai garantir o meu direito. Então, nós vamos ser solidários. No Brasil, nós temos, sim, o culto ao individualismo e nós temos hoje o culto da coisa grotesca, como se fosse isto fosse um exemplo de alguma coisa que estivesse ligada a um processo de espontaneidade. Não. Nós não somos espontâneos, nós não somos esse povo tão querido como nós os autorretratamos no mundo como um todo, porque nós somos aqueles que chegamos na casa dos outros, botamos pés na mesa da casa dos outros, arrotamos a casa dos outros e somos inconvenientes mais do que qualquer outra coisa. É preciso que o brasileiro faça essa autocrítica. 60 anos depois da ditadura militar no Brasil, a ditadura ainda impera no sentido dos seus malefícios. Um povo despolitizado, um povo individualista
e uma classe política que reflete toda essa população que terceiriza essa situação. Eu vou mostrar uma coisa como a população terceiriza as suas responsabilidades. Conversando com um motorista de aplicativo em determinada cidade, ele disse que foi pegar uma passageira, a rua é extremamente esburacada. E aí ele falou para a passageira, olha, viável de andar aqui, né? Poxa vida. Aí a passageira disse assim, mas vocês que são motoristas de aplicativo, enfim, vocês é que tem que reivindicar para melhorar as vias. Aí o motorista olhou e disse assim, mas quem mora aqui, moça, não sou eu, é você. Quem paga o IPTU para a via tá decente, não sou eu, é você. Quer dizer, a responsabilidade minha de fazer com que a minha rua tenha um piso asfáltico decente, um calçamento decente, eu terceirizo por um motorista do aplicativo que vai vir na minha rua talvez uma vez na sua vida e olha lá. Então nós precisamos fazer uma discussão em que nós os tornemos mais cidadãos brasileiros. Primeiramente, esse é o primeiro passo, porque se a gente não se tornar e não criar dentro de nós o senso da cidadania, continuaremos sendo alienados. Como já temos alienados bolsonaristas, nós temos os alienados petistas. E tanto os petistas como bolsonaristas, eles não têm conhecimento nenhum de cidadania. Talvez os petistas do século passado, do início lá da década de 80, tivessem um senso de solidariedade maior e de um pouco mais de cidadania do que os de hoje. Mas é que hoje viramos o culto à persona e virou um dogmatismo político que cega as pessoas e a gente hoje não discute mais, não se debate mais ideias. E diante disso tudo, o que acontece? Nós temos hoje o Lula, que se diz um cara que lutou contra a ditadura, um operário, um homem de esquerda, que diz que não vamos lembrar 64 para não traumatizar. Não, nós temos que lembrar 64 sim, não para traumatizar, mas para que não aconteça 64 de novo. Para dizer que sim, nós temos que chorar até agora os desaparecidos, ou seja, aqueles que nem os corpos apareceram, da casa de tortura de Petrópolis. Nós temos que lembrar dos doicodes, tanto do Rio de Janeiro como de São Paulo. Lembrar que no Palácio da Polícia de Porto Alegre, ali foi palco também de torturas atrozes e de desaparecimentos. E que agora, hoje, é a sede da polícia. Mas que ali em nome do sei lá o que, se cometeu tanta injustiça. Gente que foi morta que não era nem militante política. É bom dizer também que os da luta armada, se eles agiram de forma equivocada ou que eles fizeram assaltos, etc, etc, tem um contexto para isto, que é o contexto que a direita não conta. Não é que seja certo fazer assalto a banco, mas havia uma situação, um contexto específico. As pessoas estavam asfixiadas porque não tinha oposição. E efetivamente, um caminho foi o quê? Fazer uma luta armada. Particularmente, era uma coisa utópica, porque tu vai lutar com duas arminhas contra um exército. Não deu certo. Mas as pessoas julgam e falam do assunto sem ter propriedade. Aliás, os bolsonaristas são campeões disso. Eles estão agora falando sobre Israel. Nunca leram nada a respeito sobre a questão Palestina-Israel. Não sabem nem o que é o Hamas, que eles dizem que é um grupo terrorista. Só dizem que é um grupo terrorista porque alguém falou que era um grupo terrorista. Então nós vivemos hoje uma sociedade ignorante, individualista, que não tem senso algum de cidadania, e mais, uma sociedade
que não quer escutar ninguém. Porque quando eu faço um vídeo longo, ninguém quer escutar. Não que eu tô falando aqui para ser escutado, mas eu observo como as pessoas que tanto querem ouvir e que tanto querem falar nos comentários e que tanto querem comentar as coisas e querem ser ouvidas, são as primeiras que não querem me ouvir quando eu falo. As pessoas não se legitimam nas suas reivindicações porque elas falam as coisas distante das suas práticas hoje. A prática é distante da sua fala. Esta é a situação hoje no Brasil. Nós vivemos a égide da hipocrisia de uma esquerda que fica de joelho para bancos, que se diz que é esquerda, não é esquerda, e de uma direita que se diz conservadora, mas que na verdade são retrógrados. Nunca foram conservadores, coisa nenhuma, são extremistas e são antidemocráticos, porque o cara pode ser conservador, ser de direita, mas isso não significa que o cara seja antidemocrático. Senão eu diria que Afonso Arinos era antidemocrata, e nunca foi. Eu posso dizer que Ulisses Guimarães, um homem de centro-direita, foi um dos homens mais democráticos da história política desse país. E era um homem de centro-direita. Então, há coisas que estão turvas, embaçadas, e nesses 60 anos depois, continuam, porque infelizmente nós não fizemos a transição adequada. Não punimos quem torturou, quem matou. Não fizemos o dever de casa de politizar uma geração. A minha geração foi despolitizada vendo a Xuxa nos programas de manhã. A outra geração começou a ser despolitizada com a internet. E a geração de agora é a Nutelinha que a mãe bate um achocolatado, entrega para ele na caminha e ele fica o dia todo jogando, sei lá, jogos que eu nem sei que jogos são esses jogos eletrônicos e na internet o dia todo, falando bobagem e fazendo bobagem, crimes, e a mãe passando a mãozinha na cabeça achando que o meu filho sabe tudo de internet, sabe porcaria nenhuma. Porque se perguntar para ele como é que funciona o computador, ele não sabe. Ele só sabe falar bobagem o tempo todo. E não tem conhecimento de coisa nenhuma. Ou seja, nós temos não uma década perdida, como diria o Marco Antônio Villa, nós temos 2 e talvez até 3 décadas completamente perdidas. Sabe por quê? Porque nós optamos pelo do caminho mesmo da ignorância. Da ignorância de um bolsonarismo que é, na verdade, a consequência de optarmos por um lulismo que nunca foi o que ele diz que representou e por uma sociedade que sempre delegou as suas funções para o outro e que sabe muito bem reclamar das coisas, mas fazer acontecer, poucos sabem fazer. É por isso que até hoje nós temos muitos sociólogos das universidades federais, mas não sai nenhum de lá, um Betinho ou alguém que realmente põe a mão na massa. Nós temos muitos antropólogos, talvez no Brasil, mas poucos se saem para a academia e saem para a rua como o Darcy Ribeiro. Nós temos muitos pedagogos e pedagogas no Brasil afora, mas poucos são Paulo Freire. Sabe por quê? Porque nós temos hoje um país em que nós aceitamos a mediocridade. E este é o legado da ditadura. Aceitamos a mediocridade e achamos que isto tá bom. Por outro lado, tem aqueles que têm que desmanchar tudo para criar uma ditadura para melhorar as coisas. Gente que não sabe o que é uma ditadura defendendo algo que não sabe o que é. Então, esse é o nosso país. Este é o nosso país. Este é o nosso contexto. E a gente tem que olhar para ele. Resta-nos a resistência aqui. E
chorarmos e seguirmos adiante. É isso.